Instalada no território, a PIDE prende mais de 50 angolanos e portugueses de diversos quadrantes, num processo que obriga a direção do MPLA a fixar-se em Conakry e que chega à imprensa internacional. Acusados de atentar contra a segurança do Estado, os presos são figuras destacadas da vida angolana, política, intelectual, cultural e artística. O caso de alguns elementos do grupo musical Angola Ritmos. Do Angola Ritmos, que muitas vezes atuava no meu bairro e eu várias vezes ia lá assistir às sessões de treino, de repetição deste conjunto musical. Íamos trocando algumas informações sobre o que se passava, o que os alunos pensavam, que tínhamos que lutar pela independência. Canções muito nacionalistas, não é? Isto é que provocou a prisão de muitos deles, não é? Tanto o Liceu Vieira Dias, o Amadeu Amorim, que ainda está vivo, o Nino Ndongo, José Maria. A população de Luanda, brancos e pretos, vivia então sob um ambiente de incerteza. O panfleto espalhava-se pelos moceques e pelo asfalto, pronunciando uma revolta iminente que a polícia procurava travar com vagas de prisões. E em abril, aviões e paraquedistas sobre a cidade respondiam aos sinais de alarme com uma afirmação de força. O governador explicaria que não era para fazer a guerra, mas para garantir a paz, mostrando força contra os panfletos e as ameaças de malfeitores, que estava ali a Força Aérea. Levada, aliás, para Angola, por Caúza da Riaga, enquanto membro do governo. Desde logo, a minha primeira preocupação foi, eu era secretário de Estado da Aeronáutica, foi de estabelecer a Força Aérea em África, principalmente em Angola e Moçambique, com a finalidade de preparar essas duas províncias para uma agressão que se avizinhava quase certa. Os comandos militares estão, no entanto, divididos quanto ao futuro do ultramar. Há entre as altas patentes, previsões e concepções distintas sobre o significado e a forma de combater a subversão nas colónias, especialmente em Angola. Enquadrados pela NATO, os militares portugueses preparam-se para a hipótese de uma guerra convencional e não de uma guerrilha. Daí os exercícios repetidamente realizados na segunda metade dos anos 50. Em Santa Margarida, os exercícios do outono foram um êxito. E realizando-se todos os anos, estes trabalhos militares mantêm o nosso exército constantemente a par das novas técnicas e táticas da guerra moderna. A infantaria, novamente em foco como arma de grande colaboração na guerra atómica, capaz de concretizar em ocupação efetiva os terrenos libertos pela energia nuclear, tem sido objeto de intensa preparação. O Ministro da Defesa era o Santos Costa e preocupava-se muito com a reorganização das tropas coloniais. Mas a ideia que tinha era completamente diferente daquela que eu tinha. É que em África a guerra nunca poderia existir e que, portanto, o que era preciso era que as forças que estivessem implantadas, sobretudo em Angola e Moçambique, fornecessem, caso fosse necessário, uma divisão para combater na Europa. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e alguns elementos do Exército, nos quais depois se veio a distinguir o atual Marechal Costa Gomes, essa gente considerava que não haveria uma guerra, que haveria uma ação que se resolvia em termos policiais. As minhas ideias, as ideias do Caúza não coincidiam, porque nessa altura o Caúza da Riaga era muito amigo de um general francês que era paraquedista e que defendia que, com 2 regimentos de paraquedistas em Angola e 2 em Moçambique, resolvíamos os problemas todos de guerra. As contradições parecem espelhar o debate então havido no seio dos militares e do governo e que vai operar uma inflexão na política de defesa nacional.
Às tropas do ultramar deixa de competir um reforço à metrópole em caso de guerra na Europa. Por outro lado, enquanto é decidido evitar novos compromissos com a NATO, planeia-se um investimento no aparelho militar das colónias. É essa tarefa que leva o então coronel Costa Gomes, subsecretário de Estado do Exército, encarregado de estudar uma reestruturação das Forças Armadas, a viajar por territórios ultramarinos durante 1 mês e meio. Havia que considerar, sobretudo em Angola, as readaptações do dispositivo das unidades, a alteração do seu tipo em obediência às necessidades da guerra moderna e não esquecer que as forças terrestres podem e devem constituir um auxiliar valioso para o progresso das províncias. A guerra antissubversiva exigia técnicas que o exército português desconhecia. Alguns oficiais vão frequentar cursos de contra-guerrilha. Tivemos que aprender exatamente o tipo de operações, o cerco, limpeza, operações de cerco e limpeza, emboscadas, nomadização, quer dizer, tudo isto são nomes. Para nós era uma novidade muitíssimo grande. E a grande surpresa que é a ação psicossocial e principalmente a ação psicológica. Em Portugal, Lamego reúne as condições geográficas ideais para treinar as novas técnicas. Na cidade em festa, desembarcam os primeiros instruendos. Chegam de Lisboa, do Batalhão de Caçadores 5, onde iniciaram a instrução, e vão terminá-la nesta nova unidade. Para assinalar o início da atividade do CIOE, Centro de Instrução de Operações Especiais, e também o que isso significa para o desenvolvimento local, Lamego prepara a sua melhor recepção. E reserva um destaque especial para um nome que está na origem de toda esta novidade. Hermes de Oliveira, pioneiro no meio militar português do estudo da contra-insurreição. As suas iniciativas e as teorias militares francesas formarão nos meses seguintes 3 companhias de caçadores especiais. Serão as primeiras a sair de Lamego e também as primeiras a entrar numa guerra que estava a começar em Angola, mas que se previa já em Moçambique e na Guiné. Estava aqui a trabalhar, portanto, aqui ao lado, aqui no largo, do outro lado lá. Mas, de repente, à tarde, à tardinha, sentimos os tiros, os tiroteios. Uma mulher cabo-verdiana que passou de longe, disse-me, o senhor Rafael, estão a matar no quê? O quê? Aproveita um rapaz que passava com motorizada que é para ir para o porto. Passaram 1 hora, 2 horas de tempo, portanto, chegou-nos a notícia de que eram revoltas dos marinheiros cá no porto de Pijiquiti, e houve aquele massacre. Esses marinheiros da Casa Gouveia que sabiam, por exemplo, das greves que se faziam na Dakar, em Conakry. Então, já tinham utilizado a greve uma vez e conseguiram o aumento de salários. De maneira que, nessa altura do Pichiquiti, justamente resolveram fazer uma greve para exigir um outro aumento. Na verdade, a Casa Gouveia aceitou. Simplesmente o administrador da Casa Gouveia tinha sido um administrador colonial. E ao receber a ordem da Casa Gouveia para fazer os pagamentos, não os fez. Diz, agora faço quando quiser, que vocês vão nos habituar a obedecer. Depois, quando apareceram militares, polícias e alguns civis armados atirando contra eles, então fugiram para o mar, atiraram-se ao mar e foram alcançar os seus barcos e fugiram do Porto de Bissau. O segundo comandante da polícia que dirigiu aquilo, e quando viu que aquilo que estava a agravar-se, foi à esquadra buscar granadas lacrimogéneas para... E ele, que foi quando ele estava na esquadra também que aconteceu os acontecimentos. São